Recentemente, a segunda temporada de Arcane saiu e a gente tá podendo contemplar uma das melhores séries da atualidade. Seja por causa da sua boa qualidade de animação, sua boa história, seu bom roteiro, ou pelas críticas sociais que Arcane tá fazendo em todos os episódios praticamente. Quando a Arcane lançou, a expectativa era que a gente pudesse ter um pouco mais dos bastidores da história dos personagens do LoL. Só que a Arcane entregou na primeira temporada e tá entregando muito mais na segunda, diversas críticas sociais que cabem na vida real. A Arcane tem todo um contexto de briga de classes quando a gente olha pra Piltover e Zaun. Claramente a série tá tentando representar como que funciona a nossa sociedade que tem opressores e oprimidos. E durante toda a primeira temporada de Arcane a gente pôde observar como surge um vilão na sociedade. A baixa condição de vida que a Powder teve fez ela virar Jinx, trazendo toda uma crítica sobre como surge um vilão na sociedade da vida real, que geralmente é uma pessoa que cresceu sem muitas oportunidades. E a série foi muito interessante porque a gente ia vendo os dois lados, a gente ia vendo como o povo de Zaun encarava o povo de Piltover, como os oprimidos encaravam os opressores, e a gente também via o outro lado da moeda, como que o povo de Piltover enxergava e lidava com as pessoas de Zaun. E na segunda temporada, a gente tá tendo muito mais destaque em Piltover. A série decidiu mostrar pra gente com muito mais destaque personagens que são dessa alta classe de Piltover e o que eles pensam sobre aquela sociedade. Em poucas palavras, na segunda temporada, a gente tá vendo ainda mais como que os opressores enxergam os oprimidos. E uma das personagens mais interessantes que a segunda temporada de Arcane tá construindo é a personagem da Caitlyn. Para muitos, a imperdoável Caitlyn. Através da personagem da Caitlyn durante a primeira temporada toda e esses episódios da segunda, a gente foi vendo como que funcionava mais estruturalmente a sociedade de Piltover, como que a alta classe funcionava. E não menos importante, junto com a personagem da Caitlyn, a gente pode estar tendo várias pistas sobre o que Arcane vai se tornar. Você tá no canal Por Trás da Fechadura, se você não me conhece ainda eu sou o Phantom e bem-vindos ao meu canal. Já deixa o like para ajudar esse canal a continuar e vem comigo que hoje a gente vai falar de uma das personagens mais polêmicas de Arcane e sobre a sua, entre aspas, redenção. Pra gente começar a falar da Caitlyn, a gente precisa analisar um pouco o que ela representa em Arcane. A Caitlyn tá ali, obviamente, na série, como eu mencionei antes, para mostrar o ponto de vista da elite daquela sociedade e como essa elite enxerga as classes mais baixas. Ela enxerga todos os personagens de Zaun, da classe baixa daquela sociedade, com muito ódio e não é difícil imaginar que ela quer que todo mundo morra em Zaun. Mas esse pensamento de ódio não partiu dela, esse pensamento é algo que se passa de pai para filho. A Cassandra, que é a mãe da Caitlyn e também da alta classe de Piltover, incentivou esse pensamento nela de que Piltover tinha que doutrinar Zaun porque o pessoal de Zaun é tudo uns criminoso. E isso é bem parecido com diversas pessoas da vida real que vivem na elite das classes sociais que também quer que todo mundo que é pobre morra, basicamente. O tradicional bandido bom é bandido morto, onde não pensam como se surge esse bandido na sociedade. E esses personagens da alta classe, assim como as pessoas da vida real que têm esse discurso, não percebem que é o próprio sistema quem faz surgir esses vilões que ameaçam a sociedade. A Powder, por exemplo, ela teve um passado sombrio que fez ela perder a pureza dela e se tornar a Jinx. E a mesma Jinx, que, alerta de spoiler, acaba matando a mãe da Caitlyn. Ou seja, em outras palavras, não foi a Jinx que matou a mãe da Caitlyn, e sim o sistema daquela sociedade que matou a mãe da Caitlyn. E assim como acontece na vida real, todo mundo em Arcane está preocupado em deter a Jinx, que é a criminosa daquela sociedade, e ninguém parou para pensar nem por um segundo como que a Jinx surgiu, como que se surge um criminoso na sociedade. E a personagem que menos refletiu sobre isso, com certeza, foi a Caitlyn. Eu tenho certeza que você que estava assistindo Arcane pegou ódio da Caitlyn, nem que seja um pouquinho, porque ela nunca parou para refletir isso, ela sempre teve uma mentalidade bem opressora. Apesar dela ter bons motivos de odiar a Powder, aquilo ali que tá acontecendo é uma guerra e não tem heróis e vilões. Não existe mocinho porque os dois lados, tanto o Piltover quanto o Zaun, cometeram crimes durante essa série. É um ciclo vicioso representado nessa série que representa basicamente a guerra de classes do mundo real. O sistema que beneficia uma parte da sociedade cria um bandido, esse bandido mata uma pessoa da alta classe e não existe vilões nesse caso, porque um gerou o outro.
E partindo desse pressuposto de que não existe mocinhos em Arcane, é bem fácil a gente descobrir o rumo que a Arcane vai levar ou o destino da personagem da Caitlyn. Assim como todas as guerras de classes da vida real, os únicos destinos possíveis é mais violência ou união, ou talvez até um pouco dos dois. E sim, eu sei que parece loucura eu falar que vai ter violência nessa série e depois vai ter uma união, mas eu vou explicar o meu ponto. A única maneira de dar fim a esse conflito de Arcane seria se o pessoal de Piltover se colocasse no lugar do pessoal de Zaun. Esse conflito se encerra quando o pessoal de Piltover entender que eles e o sistema deles são os responsáveis por criar basicamente todos os vilões ali. E a maneira mais fácil de acontecer essa união e essa compreensão do próximo é juntando essas duas classes. É aquele discurso de que você só consegue entender a realidade do próximo se você viver um dia na pele dele, se você tiver muito contato com ele. E isso tá acontecendo em Arcane. Tá acontecendo até demais, pra falar a verdade. Essa amizade barra romance que a Caitlyn tá tendo com a Vi é muito simbólico. E dá uma pista enorme pra o que a Arcane vai se tornar. A Caitlyn, que tá tendo muito destaque nessa segunda temporada, vai entender como surgem os vilões daquela sociedade, vai entender o lado dos Zaunitas através da Vi. A Vi vai mostrar isso aí pra ela, como já tem mostrado nessa primeira parte da segunda temporada. O que parece que vai acontecer futuramente é que vai rolar um grande conflito entre Piltover e Zaun novamente, e nesse conflito a Caitlyn vai perceber que ela tá virando uma versão da Jinx. Ela vai perceber que ela tá tentando caçar uma criminosa, mas ao mesmo tempo cometendo um monte de crime, violência e sendo tão criminosa quanto o criminoso que ela tá caçando. E assim que isso acontecer, assim que ela perceber por que esse conflito tá acontecendo, perceber que o sistema tá criando os próprios vilões, eu acredito que ela vai passar por uma redenção. Vai ser justamente a Caitlyn, que a gente tá odiando na segunda temporada, que vai ser a personagem que vai unificar Piltover e Zaun. A paz naquela sociedade vai chegar quando eles perceberem que é o sistema que gera todos esses conflitos. E com esse movimento de uma possível redenção da Caitlyn, a gente da vida real vai ter uma grande mensagem. Talvez a Arcane mostre pra gente e passe uma mensagem de que o fim da guerra de classes da vida real só vai acontecer quando essas classes se ajudarem. Ou até mesmo quando essas duas classes colaborarem entre si para que não existam mais classes sociais. Sim, é uma ideia utópica tanto em Arcane quanto na vida real, mas é a solução. E a Caitlyn pode ser a mediadora responsável por destruir essa guerra de classes em Arcane, tendo enfim sua redenção nessa série, já que ela foi uma das personagens que se abriu para tentar compreender o outro lado dessa guerra, estando próxima da Vi. Talvez algum dia ela enxergue a Powder, que se tornou a Jinx, por exemplo, como uma vítima e não como uma vilã. E pode ser que essa compreensão leve ao fim de todos esses conflitos que estão acontecendo por ali. O que você acha disso? Você acha que faz sentido e você teoriza também que a Arcane vai ir por esses caminhos? Comenta a sua opinião aqui embaixo, me fala se você tá gostando do rumo que a Arcane tá tomando e eu te vejo no próximo vídeo.